Você já se perguntou de onde vieram os demônios? Muitos filmes e histórias falam sobre eles. Mas o que a Bíblia realmente nos conta sobre a sua origem? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos mergulhar fundo nos textos sagrados para desvendar esse mistério que fascina e assusta a humanidade há milênios. Para começar, é importante entender que a palavra demônio não aparece no Antigo Testamento, da mesma forma que no Novo. No entanto, as bases para o entendimento sobre esses seres espirituais estão lá. A história começa não na terra, mas no céu, antes mesmo da criação do homem. No livro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos uma descrição fascinante de uma criatura celestial de grande poder e beleza. Muitos teólogos associam essa passagem ao surgimento de Satanás. O texto descreve o rei de Tiro, mas a linguagem usada vai muito além de um simples monarca humano. Fala de um querubim protetor, de asas abertas que estava no Éden, jardim de Deus, coberto de pedras preciosas. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. O que aconteceu? O seu coração se elevou por causa da sua formosura, e a sua sabedoria foi corrompida por causa do seu esplendor. Esse orgulho foi a sua queda. Ele desejou ser como Deus. Outra passagem crucial está em Isaías, capítulo 14. Novamente, o texto se dirige a um rei terreno, o rei da Babilônia, mas usa uma linguagem que aponta para uma queda celestial. Ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alba, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A passagem continua, revelando a ambição desse ser. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa rebelião, ou esse desejo de usurpar o trono de Deus, foi o pecado original que deu início a tudo. Esse ser, conhecido como Lúcifer, ou Satanás, não quis mais servir ao seu Criador. E essa decisão teve consequências cósmicas. Mas Satanás não se rebelou sozinho. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos dá uma visão dessa guerra celestial. João descreve um grande sinal no céu. Um dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão é identificado mais tarde como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E o que ele fez? A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para a terra. Essas estrelas são universalmente interpretadas como anjos. Isso mesmo. 1/3 dos anjos do céu escolheu seguir Satanás em sua rebelião contra Deus. Eles se tornaram o que hoje conhecemos como demônios. Eram anjos, seres espirituais criados por Deus, com livre arbítrio, que escolheram conscientemente se voltar contra seu Criador. A partir daquele momento, eles foram expulsos do céu. Jesus mesmo confirma isso no Evangelho de Lucas, quando diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa expulsão não foi o fim da história. Eles foram lançados para a terra. É por isso que o apóstolo Pedro nos adverte em sua primeira carta, dizendo que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eles perderam sua posição no céu, mas não seu poder. Eles agora operam no mundo, tentando afastar a humanidade de Deus, assim como eles próprios se afastaram. Agora, vamos conectar isso com a história da humanidade. No jardim do Éden, quem aparece para tentar Eva? A serpente. Apocalipse nos diz que a antiga serpente é Satanás. Ele usou sua astúcia para enganar Eva, levando-a a desobedecer a Deus. O objetivo era o mesmo da sua própria rebelião: questionar a bondade e a autoridade de Deus. Ele introduziu o pecado e a morte no mundo, corrompendo a criação perfeita de Deus. O Novo Testamento está repleto de encontros de Jesus e seus apóstolos com esses seres. Eles são chamados de espíritos imundos, demônios,
e são descritos como seres que podem possuir pessoas, causar doenças físicas e mentais, e que reconhecem a autoridade divina de Jesus. Em Marcos, capítulo 5, temos a famosa história do endemoniado gadareno. Quando Jesus pergunta seu nome, o espírito responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Isso mostra que não se trata de uma força impessoal, mas de múltiplos seres espirituais caídos. É interessante notar como eles reagem a Jesus. Eles sentem medo, eles sabem quem ele é. Eles perguntam: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Isso revela algo importante. Eles sabem que seu destino final está selado. A carta de Judas e a segunda carta de Pedro mencionam que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, em abismos de escuridão, reservando-os para o juízo. Existe um julgamento final aguardando por eles. Então, para resumir a jornada, os demônios eram originalmente anjos santos, criados por Deus. Um anjo de alta patente, Lúcifer, movido pelo orgulho rebelou-se contra Deus, desejando ser igual a ele. Ele convenceu 1/3 dos anjos a se juntarem a ele nessa rebelião. Houve uma guerra no céu, e eles foram derrotados e expulsos. Desde então, eles atuam no mundo opondo-se a Deus e tentando levar a humanidade pelo mesmo caminho de rebelião e separação. É uma história de orgulho, traição e queda. Mas a Bíblia não para por aí. A mensagem central é que, apesar da atividade desses seres malignos, a vitória já foi conquistada. A morte e ressurreição de Jesus Cristo foi o golpe decisivo contra o poder de Satanás e seus demônios. Em Colossenses, Paulo escreve que Jesus, na cruz, despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Portanto, entender quem são os demônios é também entender a magnitude da vitória de Cristo. Eles são inimigos derrotados. Embora ainda possam causar problemas e tentações, seu poder é limitado e seu destino está selado. A Bíblia nos encoraja a não ter medo, mas a sermos vigilantes, a nos revestirmos da armadura de Deus e a resistir firmes na fé, sabendo que o poder que está em nós é maior do que o que está no mundo. Espero que esta exploração tenha sido esclarecedora para você. É um tema complexo, com muitas camadas, mas a narrativa bíblica nos oferece uma base sólida para compreender a origem e a natureza desses seres. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre os mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.